Meus queridos irmãos, hoje é uma data especial, porque nós comemoramos todos os anos, nesta oportunidade, o Dia das Mães. E conforme já oramos aqui, e parabenizamos todas as mamães presentes aqui, e todo mundo nasceu de uma mãe, e às vezes algumas pessoas se entristecem nessa data, algumas mamães já não estão presentes, o Senhor já recolheu, mas somos filhos de uma mãe, e mãe é aquela que nos gerou, aquela que deu à luz, ou aquela que cuidou, que criou filhos. Este é o conceito de mãe. Se você for olhar no dicionário, para ser mãe tem que gerar, tem que criar filhos. Esse sim é a expressão do verdadeiro amor, porque a mãe, ela representa a expressão do verdadeiro amor. Algumas pessoas dizem amor de mãe. Esse amor de mãe é porque só uma mãe sente pelos filhos um amor grande, um amor imenso por um filho. E esse amor, ele retrata dentro desse amor de mãe, para você que está me escutando aqui nessa noite, sabedoria, renúncia a si próprio. A mãe, aquela que ama, ela renuncia a si própria, em prol dos filhos. Representa esse amor de mãe, a expressão amor de mãe, representa a força, e representa, acima de tudo, conhecimento. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela traz vários exemplos de mães que sacrificaram pelos filhos, como Joquebede, que colocou Moisés num cesto para ser salvo, mães que foram perseverantes na oração porque eram estéreis, como Sara, própria Rebeca, Ana. Mas tem uma característica nessas mães: todas venceram crendo nesse Deus que você crê. Todas venceram crendo nesse Deus que nós cremos. É a característica comum de uma mãe que é serva do Senhor. A mãe que é serva, ela apresenta os teus filhos em oração. A mãe que é serva, ela não desiste dos seus filhos. A mãe que é serva do Senhor, ela ensina o filho o caminho que deve andar quando ele for grande, não vai se desviar deste caminho do Senhor. A mãe que ama, ela paga realmente, muitas vezes com lágrimas, no preço da oração, para que possa ver a vitória dos seus filhos. Esse é o verdadeiro sentido da mãe. É por isso que eu disse sobre a força, sobre a sabedoria, sobre a renúncia, porque muitas vezes é necessário renunciar, é necessário ter tempo para cuidar dos filhos. Mas saiba do que Deus está falando e ministrando a tua igreja aqui nessa noite. Saiba de uma coisa, queridos, vai gerar frutos. Seu filho vai dar prazer a você.
Quando você olhar lá na frente, é o Espírito Santo dizendo aqui, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena o seu sacrifício, valeu a pena a sua força, valeu a pena a sua resistência, valeu a pena a sua perseverança como mãe, que muitas vezes tem que olhar de perto um filho, que tem que ser a guardiã, eu vou usar essa expressão, dos filhos, nos dias atuais. Eu conversando com uma mãe, ela disse algo que marcou o meu coração, a minha memória, quando ela disse assim: pastor, eu não vou abrir mão da minha filha para o mundo, eu não vou abrir mão, eu vou jejuar, orar, mas eu não vou entregar para o mundo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor com esta palavra? Aleluia. Quantos podem sentir que a presença do Espírito Santo está aqui? E Ele veio falar para você, mãe, aleluia. Ele veio dar uma palavra para você, de ânimo, de persistência, perseverança. Anima-te. Assim diz o Senhor para ti: não está perdido, aleluia. Olha, não está perdido. Teu filho, projeto de Deus, não está perdido. Eu profetizo aqui nessa noite, como homem de Deus nesse lugar, como profeta do Senhor, não está perdido. Deus é a nossa esperança, e é nele que devemos confiar. Aleluia. E agora entrando dentro do contexto bíblico, aonde fizemos a leitura no Evangelho segundo escreveu São Mateus, a partir do capítulo 15, nós encontramos no verso 21 uma história de uma mulher que a Bíblia identifica ela com todas as suas credenciais, faz questão de identificar como uma mulher cananeia, uma mulher das regiões de Tiro e Sidom. Em algumas versões diz assim: da parte de Tiro e de Sidom. Esse mesmo texto, quando você vai lá em Marcos, você vai encontrar a Bíblia dizendo que era uma mulher grega, Ciro-fenícia. Então a Bíblia faz questão de identificar esta mulher até os seus descendentes passados, quando diz que descendia dos cananeus, quando diz que era grega, porque Alexandre Grande, antes do Império Romano, ele tinha feito a província Ciro-fenícia, e agora depois de Alexandre Grande veio o Império Romano conquistando. Então por isso que a Bíblia dá todas as credenciais desta mulher. Não era uma mulher judia, não era uma mulher que estava entre os filhos de Israel, não era uma mulher que ia a Jerusalém, mas era uma mulher que estava, uma mãe que estava desesperada, uma mãe que não sabia mais aonde procurar recursos. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi para aquele lugar, entrou ali em uma casa, e aí diz a palavra de Deus, a fim de achar algum refúgio, a fim de achar algum lugar de descanso. Ali partiu Jesus para aquela região, e a Bíblia diz que uma mulher cananeia, daquelas cercanias, ela saiu a clamar, ela começa a tomar atitudes. Eu digo aquela mãe cananeia,
mais conhecida na Bíblia, a mãe cananeia, ela toma a atitude de clamar. E ela diz a seguinte expressão: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz o motivo, por que ela estava pedindo misericórdia. O verso 21 vai dizer que ela fala sobre a sua filha. Ela não estava pedindo nada para ela, ela não estava pedindo uma cura para ela, mas ela estava pedindo algo para a sua filha. E quando ela diz: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente, a Bíblia usa esse adjetivo, miseravelmente endemoniada, possessa. Imagina a falta de paz que estava acontecendo dentro daquela casa, por causa daquela menina. Imagino eu, pastores, que ela não conseguia descansar, era o tempo todo vigiando, porque a sua filha estava sendo atormentada, e ela apresenta o seu clamor. Em uma versão diz que ela estava chorando, porque o clamor, conforme a palavra do Senhor e nos originais, diz que representava o choro daquela mulher, reflexo de uma mãe que está sentindo uma dor, reflexo de uma mãe desesperada com a situação da filha. Eu não sei qual é a situação dentro da sua casa. Eu não sei se você, mãe ou até pai, sente-se preocupado nesta noite com alguma situação. Mas aquela mãe, ela estava completamente desesperada, chorando muito. Nos originais, eles usam uma expressão lesser litizok, que quer dizer chorar demais. E sabe o que é interessante? Que a sua filha estava em prisão espiritual, atormentada, e Jesus caminhou com seus discípulos em silêncio. Jesus não respondeu àquela mulher de imediato. Jesus não abriu a tua boca de imediato, como fizeram outras vezes, e várias vezes Jesus fez isso. Jesus, ele tinha curado muitas pessoas, mas àquela mulher o Senhor não respondeu, e continuou em silêncio. Jesus estava em silêncio, não havia resposta para aquele clamor. Quem sabe nesta noite você está clamando e o céu está fechado, o céu está cerrado. Quem sabe você tem pedido, falado com Deus e não ouve nada, não vê nenhuma resposta, silêncio absoluto. Mas pastor, eu estou clamando. Aquela mulher também estava clamando. Mas pastor, eu estou chorando. Aquela mulher também estava chorando. Quando nós ficamos sem
respostas para as nossas orações. O silêncio da nossa aprovação. E Jesus promoveu esse silêncio para essa mulher cananeia. Ela poderia desistir de seguir ao mestre. Irmãos, o Espírito Santo está revelando aqui e falando agora. O Espírito Santo está mostrando aqui agora. Você pode glorificar a Deus, Ele está aqui. Para você essa palavra, ela poderia desistir. Poderia deixar de seguir os passos de Jesus, porque dá-se a entender ao texto que ela vinha falando com ele, e ele não estava olhando para ela, em silêncio ficava. Só que a persistência daquela mãe, ela continuou clamando e seguindo o mestre. Muitas vezes desistimos facilmente. Lá abaixo, é para ti. Desistimos fácil. Não dá certo isso não. Não dá para mim não, essa história de crente, não. Desistindo fácil das suas petições. Está orando por uma causa, de repente não houve resposta, o silêncio de Deus veio e você simplesmente desistiu. Alguns param na caminhada, literalmente param. E você vai perguntar: por que você parou? Eu estou fraco, eu estou fraca. Mas eu olhando para esta mãe, no silêncio de Deus, ela continuou. Repita comigo: no silêncio, mais forte, no silêncio de Deus, ela continuou. Mais uma vez, ela continuou. Quem é que não passa por um silêncio de Deus? Mas o que gera em nós o silêncio de Deus? O silêncio de Deus faz você ficar mais resistente. O silêncio de Deus faz você ficar mais persistente. O silêncio de Deus faz você ficar como servo mais resiliente. E o que é ser resiliente? É quando você, mesmo sob pressão, mesmo sob o emocional todo alterado, mesmo sob uma condição adversa, você crer que vai voltar ao estado original, à normalidade. Isso se chama resiliência. Quando você crê que vai surgir alguma coisa e vai voltar para o lugar. E muitas vezes, aleluia, quando sente o Espírito aqui, nós não queremos aprender com o silêncio de Deus. Nós queremos respostas para nós. Para nós. Nós queremos sempre mais para nós. Mas a mãe, ela pedia para a tua filha. E quem poderia falar com Jesus? Quem tinha acesso a falar com o mestre? Sabe o que fez? Rogou ao mestre por ela. Mas sabe o que eles pediram ao mestre? Porque rogar significa pedir, implorar. Pediram ao mestre para que mandasse ela embora.
Esses eram os discípulos de Jesus. Jesus, talvez, eles tinham acesso a falar: Jesus, atende o clamor daquela mulher. Jesus, atende o clamor dela. Mas olha, não fizeram isso. Eles rogaram a Cristo: manda ela embora, despede ela, está nos incomodando. A Bíblia que diz, está gritando atrás de nós. Leia a Bíblia para você ver se não é isso que está escrito. E rogar os teus discípulos, despede, porque vem gritando atrás de nós. Que coisa, hein? Quem poderia ajudar? Atrapalhando. Quem poderia interceder? Quem poderia falar? Atrapalhando. Que situação. Mas quando os discípulos falaram com Jesus, e agora eu já estou indo para o final desta palavra, Jesus quebra o silêncio, dizendo, respondendo da seguinte forma: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine se ela está seguindo a Jesus. Ela era cananeia, não era israelita, não era judia, e ela ouve agora Jesus dizer uma palavra que não foi enviado a ela. Estou traduzindo aqui: eu não fui enviado senão a casa de Israel. Ela ouve algo que não era a resposta que ela queria ouvir de Jesus. Talvez ela queria ouvir de Jesus um: vem cá, o que queres que eu te faça? Como Jesus já tinha feito com Bartimeu. Mas Jesus endurece com ela o diálogo e diz: eu não fui enviado a vocês, eu fui enviado à casa de Israel. Quando Jesus dá a resposta que você não quer, e aí que a gente aprende com isso? Você está orando, buscando, de repente o silêncio de Deus se quebra, e quando você ouve, não é a resposta que você quer ouvir. Mas eu pergunto para a igreja de Deus aqui, que vamos terminar essa mensagem juntos: ela desistiu com a palavra de Jesus? Ela desistiu quando Jesus disse isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Segundo motivo para não desistir: o silêncio de Deus não pode fazer você desistir, e nem a resposta que você não gostaria de ouvir, que vem da parte de Deus, também não pode fazer você desistir, porque sempre no final tem vitória. Guarde isso, sempre. Queridos, isso gera então um aperfeiçoamento, quando você entende que é o mestre que está falando. Mas aqui na conclusão, ela aproveita que Jesus falou, aproveita o momento que Jesus quebrou o silêncio, e ela adora Jesus, ela se joga aos pés de Jesus. A palavra diz que ela o adorou. Então ela o adorou, ela se jogou na frente de Jesus, talvez até segurou nas vestes dele e disse: tu não sai daqui. Lembra de Jacó lutando com o anjo lá? Talvez ela tenha feito isso. Eu posso imaginar na minha mente a cena. Ela adora a Jesus. Tem pessoas que quando
tem um corretivozinho, uma chamada de atenção, uma advertência. Não quero mais ser crente, não vou mais servir, não serve mais. Mas diante de circunstâncias adversas, ela adora a Jesus. E a palavra que eu li aqui, a versão bíblica da palavra de Deus nesta noite, na minha diz o seguinte: e depois de adorá-lo, ela fala uma palavra que vai impactar o coração do mestre. Ela disse ao mestre: socorre-me. Quando eu li na introdução deste culto, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. Aquela mulher sabia que ela havia lutado, a herança que ela carregava, uma herança de idolatria, porque os cananeus eram idólatras, amavam Azera, amavam a Baal, tinham contaminado todo o povo de Israel com os seus deuses, que eram muitos, e ela trazia justamente sobre ela essa descendência de alguém realmente que trazia sobre ela esse jugo. Mas de repente ela renuncia toda essa identidade e reconhece que ele é o Filho de Deus e que ele é Deus, e ela adora o mestre. Aleluia. Irmãos, eu sinto uma presença majestosa de Deus aqui nesse domingo. Para você, mãe, eu sinto uma presença majestosa de Deus aqui nesse domingo. E pede ao Senhor socorro. Quando ela pede a Deus socorro, aí Jesus vai conversar com ela e disse assim, e respondendo ele para ela agora, e disse assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Quando o mestre, ele fala isso com ela, agora o Senhor já estava em silêncio, do silêncio, já estava conversando com ela. E se Jesus começou a conversar com você, eu repito o que falei, no final é vitória. Mas não é bom pegar o pão dos filhos de Israel e deitá-lo aos cachorrinhos, por causa dessa bagagem dos cananeus. Eles tinham outros deuses para adorar. O que nós aprendemos? Ela poderia agora dizer e gritar: chega, eu vou desistir desse Jesus, chega. Mas quanto mais ela era provada, mais Jesus conhecia o coração dela. Querido, para você que está sendo provado, quanto mais provado, mais Jesus conhece o teu coração. Vou repetir: quanto mais provados somos, mais Jesus conhece o teu coração. E ela responde para Jesus com uma fé inabalável, renunciando tudo, deixando de lado o orgulho, deixando de lado os sacrifícios aos deuses que ela trazia em sua descendência, deixando de lado
o meu eu, e entendendo que somente Ele tinha e tem o controle para terminar com o sofrimento. Ela disse algo profundo todas as vezes que eu medito nessa palavra. Quando Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ela disse assim: sim, Senhor. Quando chama de Senhor, ela continua reconhecendo a autoridade de Cristo. E ela diz: mas os cachorrinhos, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Com esta palavra, ela reconhece a situação miserável, pecadora que ela estava vivendo, o meio corrupto que ela estava vivendo. Ela reconhece a plena dependência do Senhor, ela reconhece as impurezas que ela estava vivendo naquela província, até o dia que o Senhor passou lá. E quando ela fala isso, quando ela reconhece isso, aí a gente vê o verso 28 que diz: ó mulher, grande é a tua fé. Aqui eu poderia substituir nessa noite: ó mãe, grande é a tua fé. E Jesus disse algo tremendo para aquela mulher, quero reproduzir aqui. Seja feito, olha o que Jesus fala, depois de se admirar com a fé dela, que Jesus testou em todos os níveis, no nível do silêncio, no nível de uma resposta que você não quer ouvir, e no nível até mesmo para uma mulher que estava naquela situação ali, para que ela pudesse realmente ser testada na intimidade do seu coração, e ser testada a sua humildade, para ver o que estava dentro dela. Olha o que Jesus diz para ela: grande é a tua fé, e seja concedido o desejo do seu coração. Nesta noite, mãe, pai que está aqui, adolescentes, filhos, eu digo para você a mesma coisa: seja concedido o desejo do vosso coração. Seja concedido o desejo do vosso coração. Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Quando nós reconhecemos com humildade que precisamos do Mestre. Primeira carta de Pedro, versos 5, 6, diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo, não é no meu tempo, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E finalmente aqui, queridos, para eu convidar para o apelo, no verso 24, em Romanos capítulo 7, Paulo reconhece essa mesma situação da mulher. O apóstolo Paulo reconhece exatamente a situação de migalhas que ele vivia como um pecador. E ele disse assim: porque o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E mais adiante ele reconhece no verso 24 de Romanos 7, e diz assim: miserável homem que sou. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Nós vamos para o céu porque Jesus Cristo, Ele nos amou. Ele nos amou. Porque se dependesse do meu eu, se dependesse da minha situação, da sua, nós não teríamos como chegar aos céus. Eu peço à igreja